Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar, vou passar para vocês mais algumas dicas. Eu vou fazer uma correção, uma explicação sobre adjetivo, espero contribuir com o estudo de vocês. Pause o vídeo, faça anotações, que esse procedimento vai ajudar bastante na fixação das ideias. Então, primeiramente eu coloquei para vocês aí a definição de adjetivo. Adjetivo é a palavra que modifica o substantivo, atribuindo-lhe uma característica, qualidade ou estado. Eu coloquei uma observação que é a seguinte: uma palavra só será classificada como adjetivo em função do contexto em que ela estiver. Ou seja, eu não posso gravar, que uma certa palavra é adjetivo, pronto, acabou, e aquilo ficar dessa forma. Eu tenho que entender que dependendo do contexto, da frase, do texto, aquela palavra específica ela não vai assumir a função de adjetivo. Então nós temos que aprender a interpretar bem, e analisar a frase ou o texto. Então uma palavra só será classificada como adjetivo em função do contexto em que estiver. Observe a palavra italiano, por exemplo, aí, ó, eu coloquei para vocês a palavra italiano. Um professor italiano visitou a escola. Eu vou colocar essa frase na folha da frente, porque eu quero mostrar para vocês que dependendo do contexto, a palavra que foi classificada como adjetivo, ela não será classificada como adjetivo na outra frase. Um professor italiano visitou a escola. Então esse italiano aqui está caracterizando, está especificando, está atribuindo uma característica do professor. Um professor visitou a escola. Não foi um professor, foi um professor italiano. Então o italiano é uma característica, está especificando o professor. Professor que é o substantivo, o italiano é o adjetivo, ok? Aqui eu puxei uma setinha, coloquei visitou o verbo, mas não era o objetivo. O objetivo era você identificar o adjetivo na frase, e saber que o adjetivo vai especificar, vai caracterizar o substantivo. Então, um professor italiano visitou a escola. O italiano é um adjetivo do professor. Agora eu posso falar, um italiano visitou a escola, O italiano, nesse caso aqui, é o substantivo, ou seja, é aquele homem italiano, O italiano visitou a escola. Na frase de baixo, italiano não é adjetivo, mas sim um substantivo. Então vejam vocês que dependendo do contexto da frase, uma palavra específica assume duas funções, duas classificações diferentes. Uma foi substantivo, a outra ela já foi um adjetivo. Então, atenção, nessas situações aí. Eu coloquei no primeiro caso, italiano caracteriza o substantivo. No primeiro caso, italiano caracteriza o substantivo. No segundo caso, italiano designa um ser. Ou seja, estou designando o ser. O italiano visitou a escola. Eu estou nomeando, um ser, o italiano. Certinho? Então vejam que as funções foram diferentes. Pause o vídeo, anotem, isso é muito importante. Coloquei para vocês aqui um resuminho, Adjetivo novamente, resumo, palavra que caracteriza um substantivo. E para a gente poder fixar mais um pouquinho aí, eu coloquei alguns exemplos. Carolina comprou para sua mãe um vestido amarelo claro. Então, esse amarelo claro aqui é um adjetivo, é uma qualidade, está especificando o vestido. A Carolina não comprou somente um vestido, ela comprou um vestido amarelo claro. Então, o amarelo claro especifica, caracteriza, adjetiva o vestido, certinho? A outra frase, pessoal, número 2 aí em Romanos, ó. O mineiro Carlos Drummond de Andrade é considerado um dos maiores poetas do Brasil. Então, o mineiro aqui, ó, está especificando o Carlos Drummond de Andrade, certo? Então, mineiro é um adjetivo do Carlos Drummond de Andrade, caracteriza esse poeta famoso que nós temos no Brasil, Então, o mineiro Carlos Drummond de Andrade é considerado um dos maiores poetas do Brasil. Então, está grifado de vermelho o amarelo claro, a palavra amarelo claro, que é um adjetivo, e o mineiro também, que é um adjetivo. Então foram essas dicas, obrigado e até a próxima, se Deus quiser.